Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é motivo de muita alegria, muita satisfação estar aqui nesta noite para ser um veículo de Deus aqui neste lugar, um canal de bênção para a tua vida. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida da pastora, pela vida desta igreja, e agradecer a Deus porque Ele já está neste lugar. Amém? Quem veio ouvir a voz de Deus diz amém? Amém. Por favor, abra a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 13. Glória a Jesus. Livro do Êxodo, Êxodo capítulo 13, nós estaremos fazendo menção no versículo 21 e 22. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Vou pedir meu marido para dar um auxílio ali no teclado. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Repita comigo, faça essa pergunta comigo. O que estamos fazendo com a presença? O que estamos fazendo com a presença? Podeis assentar, fica à vontade, no nome de Jesus Cristo. Amada igreja, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e quando nós nos deparamos no livro do Êxodo, nós aqui iremos entender, compreender, nós aqui iremos nos deparar com uma história chocante, com uma história triunfante, uma história a qual nos ensina, uma história a qual nos abala, e uma história que não é qualquer história, porque a Bíblia Sagrada ela é verídica, então não é uma história qualquer. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver um homem chamado Moisés, que desde o seu nascimento, ele nascera em uma época, em um período, em que Faraó, Ramsés, ele manda matar todos os meninos que nasciam do povo hebreu, porque ele percebia que o povo hebreu ele crescia demais. E isso deixou, então, o Faraó apavorado, com medo, amedrontado, por causa do crescimento do povo de Deus. Então, houve uma lei, houve, então, uma regra, e então o Faraó, então, mandou matar todos os meninos. Assim que nascer, mata. Assim que nascer, desapareça com eles. Assim que nascer, vai desfazendo de todos. Por quê? Porque eles trazem um risco para a nossa nação. Trazem um risco para a minha autoridade. E assim, então, muitas crianças foram mortas. Muitas crianças, então, foram levadas a óbito por mandado de Faraó. Mas só que Deus tinha uma promessa
sobre a vida do filho de Joquebede, chamado Moisés. Deus tinha um chamado na vida daquela criança. Deus tinha um chamado na vida daquele menino. A ordem era matar. A ordem que vinha de baixo era matar. A ordem que vinha do homem de Faraó, mata, não deixa vivo. Mas, acima da ordem do homem, existe uma ordem de Deus. E a ordem de Deus para a vida daquele menino é: não, ele não morre, ele vive. Ele não morre, ele vive. Não, com ele ninguém mexe, nele ninguém toca. E então Deus dá sabedoria para a mãe Joquebede. Ela então coloca o menino numa arca, betuma, e então coloca no rio Nilo. Estava correndo risco? Sim, mas ela sabia que não estava colocando o menino em uma arca de junco, não, betumada não. Ela sabia que estava colocando o menino na mão do Senhor. Ela sabia que o menino não estava sendo colocado em um lugar qualquer, porque quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, nós podemos estar no perigo que for, podemos estar passando a dificuldade que for, mas quando a nossa confiança é plena nele, então o rio Nilo não nos amedronta, os jacarés não nos amedronta. Não, eu quero ser mais ousada, nem Faraó nos amedronta, porque confiamos naquele que pode, confiamos naquele que é, e confiamos naquele que tudo sabe, antes mesmo de nós entendermos alguma coisa. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que aquele menino, além de ser guardado, ele é agora criado dentro do palácio. Todos nós sabemos então da história. E Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Então eu já quero começar liberando uma palavra profética aqui para a tua vida nesta noite. Eu não sei se você veio buscar por você mesmo. Eu não sei se você veio buscar por um parente, por um filho, por um marido, por um irmão, por um tio, por uma mãe, por um pai. Eu não sei para quem você veio buscar ou por que você veio buscar. Eu só sei de uma coisa, que você veio buscar no lugar certo, você veio buscar, aleluia, pela pessoa certa, aleluia, e independente da forma e do jeito que esse teu parente, que esse teu amigo, enfim, estiver, não importa, ele está nas mãos de Deus. E quem está nas mãos de Deus não sai, está protegido, está guardado, Deus está livrando, Deus está cuidando. Por quê? Porque você está colocando nas mãos de Deus. Joquebede, ela não tinha nem ideia do que iria acontecer com o menino. E eu já quero profetizar outra coisa aqui. Aleluia, levanta a tua mão. Você não tem nem ideia do que vai acontecer na tua casa. Você não tem nem ideia do que vai acontecer no teu casamento. Você não tem nem ideia do que vai acontecer na vida dos teus filhos, da tua parentela. Joquebede não tinha ideia do que aconteceria com aquele menino que já estava decretada a morte sobre a vida dele. Ela não tinha ideia, mas havia um Deus nos céus onde o decreto é maior, melhor. Havia um Deus nos céus onde já havia decretado algo para a vida dele. E nesta noite está decretado, está decretado, está decretado. Onde era para ser morte, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Aleluia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o menino cresce. Meu Deus, Deus está só dando palavra profética. A Bíblia Sagrada vai dizer que o menino cresce. Nada vai ficar encroado na tua vida. Nada vai ficar paralisado na tua vida. Nada vai ficar estagnado na tua vida. Não, não vai. Por quê? Porque Deus, quando Ele chama para crescimento. Deus, quando Ele resgata para crescimento. Mas missionário, o negócio lá em casa ainda está feio, não tem problema. O importante é que você está neste lugar. E através da tua vida vai ter crescimento lá. Através da tua vida vai ter mudança lá. Através da tua vida vai ter transformação lá. E o menino cresce no palácio, fica 40 anos no Egito. Mas só que o propósito de Deus era muito maior, era muito melhor. O propósito de Deus sobre a vida daquela criança era extraordinário. Queira viver o extraordinário sobre a tua vida. Queira viver o extraordinário sobre a tua família.
Queira viver o extraordinário sobre tudo aquilo que te cerca. Porque Deus, quando Ele nos chama, quando Ele nos separa, é para o extraordinário. Aleluia! Deus não nos chama para mesmice. Deus não nos chama para naufragar, não, na nossa própria história. Deus não nos chama para decepção. Deus não nos chama para ficarmos como uma muralha, parados, sem ver nada acontecer na nossa vida. Mas Deus, quando Ele nos chama para o extraordinário. O ordinário é algo comum, é algo normal. Mas para aqueles que são chamados por Deus, Deus tem o extraordinário. O extraordinário. Aleluia! E aquela criança cresce no palácio, aprende toda a ciência do Egito, estava então convivendo na sociedade, não era uma pessoa qualquer, mas de repente, amados, ele vai então cometer um erro. Ele, na sua fraqueza, vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, e ele sabia que ele era da raiz hebraica. Ele então mata o egípcio, e por causa da lei ali de dentro do Egito, ele teve que fugir. Agora pensa bem, quem sabe nessa hora você vive essa situação ou já viveu. Tua vida estava indo muito bem, as coisas acontecendo muito bem, as coisas surtindo o efeito muito bem, positivamente, e então de repente tudo naufraga. De repente tudo de ruim começa a acontecer. De repente você tem que paralisar os teus projetos. De repente você tem que parar a tua vida por causa de uma situação. De repente aquilo que você tanto sonhava vai ter que ficar paradinho lá dentro, quem sabe de um armário, um projeto lá dentro do armário. Aquilo que já estava andando vai ter que parar. Quem sabe uma situação que já estava encaminhada, já estava tudo certinho, e de repente acontece uma situação que você se vê então, aleluia, sendo obrigado a parar com tudo. Você projeta algo para a tua família e não acontece do jeito que você pensa. Você projeta alguma coisa para a tua vida pessoal, profissional, e não acontece, vai até muito bem, mas de repente deslancha e para de acontecer. Assim foi com Moisés. Estava tudo indo muito bonitinho lá no Egito, mas tudo então começa a desmanchar. Mas havia um propósito, porque até no sofrimento Deus tem propósito. Fica tranquilo, fala para o irmão do lado, até no teu sofrimento Deus tem propósito. Até na sua dor Deus tem propósito. Até no teu choro Deus tem propósito. Aleluia. Não esqueça que você está nas mãos de Deus. Não esqueça que a tua casa está na mão de Deus. Não esqueça que a tua vida está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, então fica tranquilo, porque Deus é quem está com o controle de tudo. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Quem sabe Moisés, enquanto estava fugindo para o deserto de Midian, quem sabe veio tanta coisa na mente dele, não é assim com a gente? No momento da dor, do sofrimento, do fracasso, da decepção, no momento da traição, no momento, enfim, das nossas feridas, passa tanta coisa na nossa mente. Quem sabe Moisés estava fugindo ali para o deserto de Midian, e ele então lembrava, poxa, eu tinha tudo lá. Poxa vida, e agora o que vai ser da minha vida? Eu tinha uma vida tranquila, estabilizada. Eu estava sendo preparado para ser o próximo faraó. E a gente então começa a questionar com Deus. Deus, por quê? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor me permitiu tomar tal atitude? Senhor, por que eu estou sofrendo desta forma? Senhor, por que tudo está indo por água abaixo agora? Meu Deus! E se a gente então não firmar nossa mente, a gente então vai viver só questionando. Aleluia. E o problema, amados, é que no momento da tribulação a gente não consegue pensar direito. No momento da luta a gente não consegue raciocinar direito.
Quem sabe Moisés estava questionando e Deus falando lá do alto: fica tranquilo porque eu estou no controle. Fica tranquilo porque eu estou no controle. Tu está entrando agora num novo período da tua vida. Tu está entrando num deserto, mas esse deserto vai ter fim. Tu está entrando agora numa nova fase da tua vida, da tua história. Mas fica tranquilo, porque até mesmo nesta situação desastrosa, eu estou no controle. Aleluia! Deus está no controle. Deus está no controle. Quem é que está no controle da tua vida? Deus. Quem está no controle é Ele que sabe o que vai colocar lá na televisão. É Ele que sabe. Assim é Deus na nossa vida. Ele está com o controle da nossa vida. Da nossa vida Ele está com o controle. E a Bíblia Sagrada vai dizer: pastor, eu tenho até que horas? Aleluia. Está sem relógio aqui, amados. Vamos fazer uma vigília. Aleluia. Dá um toque. Amados, e a Bíblia vai dizer que agora Moisés, ele vai viver 40 anos agora no deserto. Todos nós conhecemos a história. Ele então, quando foge, ele vai encontrar agora com algumas pastoras, pastoreando ali as ovelhas. Acaba conhecendo então a sua esposa. E então ele vai conhecer o seu sogro Jetro. E agora, de rei, ele passa a ser um pastor de ovelhas. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que já esteve lá em cima e hoje teve que começar lá de baixo de novo. Estava lá em cima e aí de repente acontece uma situação, tem que começar de novo lá de baixo, subindo os degraus, começar do zero. Começar do zero é difícil, né, amados? Mas recomeçar é muito mais difícil. Começar é difícil, mas recomeçar é muito mais difícil. Porque quando a gente começa animado. Tudo que a gente vai começar, quando é algo novo, a gente começa animado. Cheio de ousadia, de desejo, cheio de esperança, vai dar certo. Mas recomeçar é muito difícil. Recomeçar é quando você já tinha começado, ia, e de repente volta lá no marco zero e você tem que recomeçar. É recomeçar, quem sabe na área familiar, recomeçar, quem sabe no relacionamento, no matrimônio, recomeçar, quem sabe numa profissão, recomeçar com a sua vida com Deus. Quem sabe você já esteve lá no auge com Deus, de repente despencou, e aí tem que recomeçar um relacionamento com Deus, recomeçar um relacionamento conjugal, recomeçar, quem sabe um novo emprego, uma nova profissão, um novo curso, uma nova faculdade. Recomeçar é muito difícil. E Moisés agora vai ter que recomeçar. E ele recomeça agora sendo pastor de ovelhas. Ele nem pastoreava o que era dele, ele pastoreava o que era do sogro. Ele não tinha mais nada. Ele tinha apenas as sandálias nos pés, tinha a roupa a qual ele fugiu e recomeçou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para você que está recomeçando, para você que foi forçado a recomeçar, para você que precisa recomeçar, aleluia, não desfaleça o teu ânimo, a tua fé. Por quê? Porque pior do que recomeçar é não começar ou recomeçar. Tem pessoas que ficam olhando, eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Não, vai. O recomeçar dá mais trabalho, mas vai. O recomeçar dói mais, mas vai. O recomeçar traz dúvida, mas vai. Porque se você não recomeçar, você não vai saber no que vai dar. Se você não recomeçar, você nunca vai saber o que está preparado para você lá na frente. Aleluia! Amados, Moisés então fica 40 anos no deserto. Às vezes demora muito, né? Mas só que quando Deus tem algo para acontecer na nossa vida, fica tranquilo, vai acontecer. Quando Deus tem um propósito, um projeto, quando Deus tem um chamado, quando Deus tem um plano de salvação na vida de alguém, mais cedo ou mais tarde, na verdade com Deus não tem nem mais cedo nem mais tarde, Deus sempre chega na hora certa. Mas vamos lá. Eu disse aqui que o que estamos fazendo com a presença?
A Bíblia Sagrada, amados, vai dizer que Deus agora, Ele se manifesta a Moisés numa sarça ardente. E então Ele chama Moisés, Ele convoca Moisés para o extraordinário. Porque eu disse aqui que quando Deus nos chama, Ele nos chama para o extraordinário. E de repente, então, a vida de Moisés começa a mudar. E Moisés, então, volta para o Egito, liberta o povo e retorna novamente para o deserto. E aqui, então, começa uma nova história na vida de Moisés. Exatamente quando ele sai do Egito, quando atravessa o Mar Vermelho, então começa o extraordinário acontecer na vida daquele homem. É lógico que as pragas lá no Egito também foram feitos extraordinários. Mas agora nós vamos ver um Moisés mais ousado, diferente. Um Moisés desejoso de viver o sobrenatural. Tem alguém aqui desejoso de viver o sobrenatural na tua vida? Aleluia! Amados, Deus tinha uma promessa. E essa promessa havia começado desde lá de Abraão. E aí já tinha passado Isaac, Jacó, as 12 tribos, chegou em Moisés. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Moisés ele sai do Egito com o povo, o Mar Vermelho é aberto. A Bíblia Sagrada diz que havia uma nuvem que ia na frente do povo para guiar o povo no meio do deserto. Esta nuvem, todos nós sabemos que era a presença de Deus manifestada ali naquele lugar. A Bíblia Sagrada vai dizer que esta nuvem, de dia, era uma coluna de nuvem, e à noite era uma coluna de fogo. E nós lemos aqui, no versículo 12 do capítulo 13, que nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia e nem de noite. Por quê? Nunca se retirou. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em estar no meio do seu povo. Deus, Ele tem prazer em estar no meio da igreja. Deus, Ele tem prazer em se manifestar no meio de nós. Jesus Cristo, Ele tem prazer em se manifestar na tua casa. Jesus Cristo, Ele tem prazer em se manifestar através do Espírito Santo na tua vida, no teu relacionamento, no teu trabalho, nas tuas emoções, na tua espiritualidade. Ele tem prazer em estar no meio de nós. E por que Deus faz isso? Porque Deus queria estar no meio do povo. Então aquela nuvem simbolizava a presença de Deus. Um povo que havia clamado mais de 200 anos pela libertação lá no Egito. Deus ouve o clamor do povo, porque Deus só vai se manifestar através de um clamor. Aquele que não clama, Deus não ouve. Aquele que não ora, Deus não atende. Aquele que não busca, não vai ver a manifestação do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o povo já estava há mais de 200 anos clamando no Egito, pedindo socorro, 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 socorro. Então Deus não aguenta, porque quando eu e você estamos precisando de um milagre, e nós começamos a clamar, começamos a pedir, começamos a falar com Deus, clamando por socorro, por libertação, por livramento, Deus então não aguenta. Por quê? Porque o desejo dele, o prazer dele é se manifestar em nosso favor e permanecer no meio de nós. E a Bíblia Sagrada então vai dizer que aquele povo era guiado pela presença. Amados, haviam 12 tribos. Haviam então ali as tendas de cada família. E a nuvem então era simbolismo, ou a nuvem era o direcionamento daquele povo. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Deus queria movimentar o povo, a nuvem levantava e então começava a se deslocar. O povo então entendia que era momento de sair daquele lugar. A nuvem, amados, ela não é estática, mas a nuvem, ela se movimentava. Não, eu vou repetir para você entender.
A presença de Deus, ela não é estática, ela não é parada, ela não é inerte, ela não é paralisada, mas a presença de Deus, ela movimenta onde ela chega. Onde a presença de Deus chega, a movimentação. Se a presença de Deus chegar na tua vida, vai haver movimentação lá. Se a presença de Deus chegar na tua família, vai haver movimentação lá. Aquilo que está parado vai ter que andar. Aquilo que está estagnado vai ter que mudar. Por quê? Porque a presença de Deus, ela se movimenta. E com isso o povo não ficava parado. A Bíblia Sagrada vai dizer que havia a tenda do encontro. Moisés, então, quando queria falar com Deus, ele saía de dentro do arraial, onde estavam todas as tendas, saía para fora, lá para a tenda do encontro. E então, quando Moisés entrava para a tenda do encontro, este lugar aqui é a tenda do encontro, porque você saiu da tua casa para vir ter um encontro com Deus, não foi comigo, foi com Deus, foi com Deus, foi com Deus. E a Bíblia vai dizer que Moisés entrava para dentro da tenda do encontro, e então a nuvem cobria a tenda. E é interessante que o texto bíblico vai dizer que quando Moisés saía da sua tenda para ir para a tenda do encontro, as pessoas das demais tendas logo já saíam do lado de fora de suas casas ou tendas e ficavam observando o que ia acontecer, porque eles sabiam que todas as vezes que Moisés saía de sua tenda para ir para a tenda do encontro, haveria um sinal de Deus naquele lugar, haveria um sinal de Deus ali no arraial. Então é assim que acontece todas as vezes que você sai da tua casa para vir para a tenda do encontro, que é este lugar, tem um sinal de Deus para acontecer, tem um sinal de Deus para a tua vida, tem um sinal de Deus para se manifestar. E a presença, ela era contínua. Onde então a presença de Deus gostaria de levar o povo acompanhava e o povo dava ouvido. Moisés subia para o Sinai e ali estava a presença. E quando Moisés subia para o Sinai, ficava 40 dias, lá então Moisés ouvia a voz de Deus. Então aqui eu posso concluir, amados, que sem a presença de Deus não dá. A Bíblia Sagrada vai dizer que desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, a presença de Deus, ela estava exatamente no lugar onde ela disse que estaria no meio do povo. Quando nós olhamos, amados, nós podemos aprender um pouquinho mais com essa nuvem, que é simbolismo da presença de Deus. Porque de dia era uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. O povo ia atrás da nuvem. Por que o povo ia atrás da nuvem e não na frente da nuvem? Porque quem precisa da presença somos nós, não é a presença que precisa de nós. Então o povo ia atrás da nuvem, porque se eu preciso da presença, então sou eu quem tenho que ir atrás da presença. Ou seja, eu que preciso de Deus, nós é que precisamos de Deus. Por isso que o texto bíblico vai dizer que o povo ia atrás da nuvem, porque a nuvem na frente, ou seja, a presença na frente, ela vai me dizer, entra aqui, sai daqui, fala assim, é assim que se comporta, não pensa desse jeito, porque ela está na frente, e nós atrás, observando o que temos que fazer. Sabe aquele dia que você está duvidosa? Sabe aquele dia que você não sabe que atitude tomar? Sabe aquele dia que você não sabe o que fazer? Então olha para a nuvem que está na tua frente. Olha para a presença que está na tua frente. Porque será essa presença que vai te conduzir a fazer o que é certo. O que mais, missionária Silvia? Debaixo da nuvem não tem delírio. Como assim? Eles estavam no deserto. Durante o dia chegava a ter 60 graus de tanta quentura. Por isso que tinha coluna de nuvem para proteger o povo do calor. E à noite a coluna de fogo por causa do frio de menos de 20, 30 graus negativos. Então, por que
A nuvem não deixava o povo ter delírio, porque sem a cobertura espiritual, sem a proteção, alguém que está no deserto começa a ter delírio, começa a ver coisa que não existe. Então a presença de Deus na nossa vida blinda a nossa mente, blinda o nosso ouvido, para que a gente não comece a enxergar coisa onde não existe. Porque o inimigo coloca coisa na nossa mente onde não existe. A gente começa a pensar coisas, começa a imaginar coisas que não existem. Porque quando nós não estamos cobertos com a cobertura espiritual, é por isso que havia aquela nuvem, para que o povo não começasse a delirar no meio daquele calor. O que mais, missionária Silvia, que nós aprendemos com a nuvem ou com a presença? A coluna de fogo à noite era também para que ninguém entrasse ou saísse do arraial sem ser visto. Como assim, missionária Silvia? A noite era gelada, a coluna de fogo era para aquecer, mas era também para iluminar todo o território. Onde tinha tenda era iluminado. Por quê? Porque ninguém entrava e ninguém saía sem ser visto de debaixo da coluna de fogo. Não, você não entendeu. Onde você entrar ou onde você sair, se a coluna ou a presença de Deus estiver na tua vida, você sempre será visto. Deus não vai te perder de vista. Deus não vai te perder de vista. Deus não vai te perder de vista. Aleluia! Mas eu não estou sendo vista por fulano, por ciclano, por bertano. Eu prefiro ser vista por Deus. Eu prefiro ser vista por Deus. Porque se Deus me vê, Ele me leva aonde eu preciso chegar. Se Deus me vê, Ele me coloca onde eu desejo chegar. Se Deus me vê, Ele faz o que é preciso ser feito na minha vida. Por quê, missionária Silvia? Porque Ele não me perde de vista. Aleluia! E o que mais, missionária Silvia, que nós podemos aprender com a nuvem? Andar na frente da nuvem, nós aprendemos que nós temos que andar atrás da nuvem ou da presença. E o que significa andar na frente da nuvem? Andar na frente da nuvem é fazer o que Deus não autoriza ou permite. Andar na frente da nuvem é fazer aquilo que Deus não está autorizando. Sabe aquela atitude que você toma e depois você se arrepende? É porque você estava andando na frente da nuvem. Sabe aquela situação que não era para você ter tomado aquela decisão, aquela atitude, não era para você ter falado, mas você no de repente, você na ansiedade fala. Vem na tua mente, quem sabe vem um nervosismo, uma ira, e você acaba tomando atitudes que não eram para ter tomado. É porque você então se precipitou. Não deixou a nuvem ou a presença aí na frente. Você quis ir na frente e por isso então fez besteira. Então aprenda nesta noite. Deixa a nuvem ir na frente. Deixa a presença ir na frente. E aquilo que ela te mandar fazer, faça. Aquilo que ela te ordenar fazer, faça. Por que, missionária Silvia? Porque ela não te perde de vista. Tem glória aí? Tem nuvem aqui? Tem nuvem aqui, tem a presença, aleluia. Mas o que nós estamos fazendo com a nuvem? O que nós estamos fazendo com a presença? 15 minutinhos, 20 minutinhos eu termino. O que nós estamos fazendo com a presença? Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, nós vamos ver que era a presença que garantia o sucesso do povo. Era a nuvem, a presença que garantia a provisão para o povo. Nós vamos ver que era a presença que permitia que nem os sapatos e nem as roupas do povo eram gastas. Porque a presença nos protege. A presença, ela nos blinda. A presença dá saúde. A presença nos fortalece. A presença nos revigora. A presença nos dá sabedoria.
E enquanto o povo estava debaixo da nuvem, porque depois nós vamos ver que uma boa parcela depois sai de debaixo da nuvem, e então morre. Então, enquanto nós estarmos debaixo da nuvem, nós temos todos os benefícios de Deus. Mas o que está acontecendo hoje em dia, missionária Silvia? Então, nessa noite, para a gente fechar, eu gostaria de trazer 3 exemplos do que estão fazendo com a presença. Eu quero trazer aqui 3 exemplos do que uma parcela ou um grupo de pessoas estão fazendo com a presença. Entenda uma coisa, sem Deus nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. A Bíblia vai dizer, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 12, a Bíblia vai dizer a respeito de um tempo onde o sacerdote Eli é quem já estava no comando da espiritualidade do povo de Deus. O sacerdote Eli, ele foi chamado para agora direcionar o povo para a espiritualidade. E a Bíblia Sagrada, amados, também vai dizer que o sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 filhos, eles tinham a obrigação de seguir os passos do pai. Os 2 filhos, Ofni e Finéias, também estavam ali dentro do tabernáculo, no ofício dentro do tabernáculo, cuidando daquilo que era sagrado. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que os filhos do sacerdote Eli começam agora a fazer tudo contrário que a lei mandava, que os estatutos mandavam. E eles começaram agora a não dar importância para a presença, porque até então a presença ainda estava nesse período, a presença ainda estava nesse tempo, a presença ainda se manifestava. Tanto que nós vamos ver quando Samuel vai então morar dentro da casa do sacerdote Eli, e o sacerdote ali é quem instruía Samuel, o profeta Samuel. Então Deus à noite se manifesta e chama Samuel, 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 ou seja, a presença de Deus ainda se manifestava. E a Bíblia Sagrada vai dizer que os filhos do sacerdote, que era para preservar a presença, era para resguardar a presença, era para dar importância para a presença, começa a fazer tudo contrário na casa do Senhor. E então nós fechando aqui, todos nós sabemos o que acontece. Houve-se então uma guerra entre os filisteus e o exército de Israel, e a Bíblia Sagrada vai dizer que os filisteus vencem a guerra e tomam a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus. Então o que muitos estão fazendo, missionária Silvia, nos nossos dias de hoje? Estão entregando a presença de Deus nas mãos do inimigo. Me explique melhor isso, missionária Silvia. O texto bíblico vai dizer que os filisteus, inimigos do povo de Deus, vai levar a arca da aliança, simbolizando a presença. E o que tem levado a presença de Deus das nossas vidas nos dias de hoje? Incredulidade, paralisia espiritual. O que mais, missionária Silvia, tem levado a presença de Deus das nossas vidas nos dias de hoje? Apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar, missionária Silvia? É não dar crédito à palavra de Deus. Missionária Silvia, quais são os inimigos que têm levado a presença de Deus das nossas vidas nos dias de hoje? Os problemas. Nós estamos colocando ou focando as nossas vidas mais nos problemas do que naquele que pode resolver os problemas. E quando nós focamos nos nossos problemas, quando nós colocamos a nossa mente só no problema, então nós estamos tirando o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. E então o inimigo rouba a presença, porque a gente vive agora por causa do problema. A gente então se lança só no problema. A nossa mente está tomada, preocupada, ansiosa, aleluia, somente no problema, resolver o problema. E então a gente esquece, aleluia, de desviar
vincular o problema e dizer assim: problema aqui não, tu está em terceiro, quarto, quinto lugar. Na minha vida, em primeiro lugar, está o Senhor, está a presença. E o inimigo leva. Quem sabe isso está acontecendo na tua vida, hein? Quem sabe o problema que está lá na tua casa está em primeiro lugar na tua mente. Quem sabe essa decepção tem tomado totalmente o teu tempo. Você acorda com isso na cabeça, dorme com isso na cabeça, e você fica o dia todo pensando no que te aconteceu e está esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar novamente na tua vida. Isso aí é apenas um exemplo do que acontece. Isso então é um grupo, ou seja, de pessoas que está fazendo o quê? Estão perdendo de vista a presença do Senhor. Vamos correr aqui um pouquinho para a gente terminar, que eu quero orar com a igreja. Qual outro grupo, missionária Silvia? O outro grupo que nós vamos ver na Bíblia Sagrada está lá em 1 Samuel, capítulo 28, né, os capítulos anteriores e também superiores. Nós vamos ver a história de Saul. Quando Saul ele vai reinar, a arca já não está mais ali no território de Israel. Então Saul, quando ele vai reinar, a arca ou a presença já não se encontra ali mais. Por quê, missionária Silvia? Porque a presença já tinha sido roubada, ou a arca já tinha sido levada pelos filisteus na época do sacerdote Eli. Então, o governo de Saul foi um governo pobre. O governo de Saul foi um governo onde ele não se preocupou em buscar a arca da aliança. E olha que mesmo estando com os filisteus, todos nós conhecemos a história, que Deus toca então nos filisteus, traz hemorroidas, então a presença ou a arca vai para a casa de Abinadab, e então ali ela fica 20 anos, e esses 20 anos é exatamente também um período onde Saul governou, e mesmo a arca ou a presença estando em território israelense, Saul não se preocupou em ir buscar a presença de volta. Saul queria governar do jeito dele. Saul queria fazer da forma dele. Saul então achou que ele é quem sabia de tudo. Às vezes, amados, nós somos arrogantes demais. Às vezes nós somos orgulhosos demais. Deus está falando para a gente, faz assim. A gente fala assim, não, eu vou fazer assim. Deus está falando assim para a gente, calma. E a gente não tem calma. A gente então se afoba. Às vezes, amados, Deus está mostrando o caminho para a gente, mas o que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo questão nenhuma de dar ouvido à voz de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o reinado de Saul foi o quê? Um desastre. Por quê? Porque todos aqueles que querem governar alguma coisa, se não governar com a presença, é um desastre. Quer governar tua família? Governe com a presença. Quer governar tuas finanças? Governe com a presença. Tudo que você for fazer, coloque a presença de Deus em primeiro lugar. E eu fecho aqui para a gente terminar. E qual que é o terceiro grupo, missionária Silvia? É o grupo daqueles que trazem a arca ou a glória de Deus. É daqueles que vão fazer de tudo para trazer de volta a presença de Deus. E que grupo é esse, missionária Silvia? É o grupo dos Davis. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Deus escolhe Davi, homem segundo o coração de Deus. E quando Davi ele começa a governar, a primeira coisa que Davi vai fazer é convocar os anciões, é convocar os príncipes de cada tribo. E então ele pergunta, vamos trazer a arca de volta? Vamos trazer a arca de volta? Porque não dá para governar sem a arca. Não dá para viver sem a arca. Não dá para resolver problemas sem a arca. Não dá para ser feliz sem a arca. Não adianta ter palácio, ter trono, ter roupa real, sem ter a arca aqui em Israel. Vamos trazer a arca de volta? Aleluia! Fala para o teu irmão, vamos trazer a arca de volta? Fala para o teu irmão, vamos.
Vamos trazer a arca de volta. Vamos trazer a arca de volta. Nós já temos, nós não temos nada, porque enquanto nós não estivermos, ou não termos a arca de volta, ou a presença de volta, nós não temos nada. Então Davi falou, vamos trazer a arca de volta. E Davi então foi, buscou a presença de Deus. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Davi foi o maior rei, o melhor rei, aquele que governou melhor. E assim também é na nossa vida, assim também é na nossa casa. Se nós colocarmos o trono de Deus lá dentro, se nós deixarmos Deus reinar aqui dentro, aquilo que era para dar errado não vai dar mais, aquilo que era para falir não vai falir mais, aquilo que era para morte não vai morrer mais, aquilo que era para ser desastre não vai ser mais desastre mais. Por quê? Porque a presença vai trazer vida onde a morte. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia. Vamos trazer a arca de volta? Não, a arca já chegou aqui, né, amados? A arca já chegou aqui, a presença já chegou aqui. Eu não sei o que é que você veio buscar. Eu não sei o que é que você está precisando. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu quero acreditar que aqui só tenha Davis aqui nessa noite. Aqui só tenha Davis. Davi é aquele que não concorda em seguir a sua vida sem a presença de Deus. Davi é aquele que não deseja, não quer de maneira nenhuma seguir a sua vida sem a presença de Deus. Aleluia. Eu sei que você tem seus problemas, eu sei que você tem suas necessidades, mas eu vou te dar um conselho: busca primeiro a presença, busca a primeira presença, porque todas essas demais coisas Deus já vai entrar, Deus já vai fazer, Deus já vai mudar, Deus já vai transformar, Deus já vai então operar no nome de Jesus. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos, ó Deus. Aquieta minha alma. E foi, meu Pai amado, ministrado sobre a tua presença. Faz meu coração ouvir. Meu Deus, eu não conheço, Pai, a nenhum destes que aqui estão. Mas o Senhor conhece, meu Pai. O Senhor conhece. Meu Deus, e em nome de Jesus, que todos, meu Pai, possam sair daqui nesta noite, desejosos de buscar a tua presença, Pai. Meu Deus, eu sei que muitos aqui, Senhor, entraram aqui fracos, desanimados. Alguns aqui entraram, meu Pai, quem sabe até em desespero, sem saber, meu Deus, o que fazer, que atitude tomar, que decisão tomar. Mas o Senhor é poderoso, meu Pai, para dar, Senhor Deus, o direcionamento. Direciona. Não deixa ninguém tomar a decisão errada aqui não, Pai. Não deixa ninguém aqui, Senhor, ficar mais frustrado do que já está, decepcionado do que já está. Porque poderoso és o Senhor, meu Deus, para trazer à tona, meu Pai, meu Deus, aquilo, meu Deus, que está parado, aquilo que está, Senhor, travado. Senhor é poderoso, meu Deus. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E se eu cair, a tua mão me levanta. Toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma.
tua voz. Me chama, Senhor. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu tenho uma palavra para a senhora nessa noite. Vai ser difícil. Eu sentava aqui atrás quando eu cheguei. E Deus falava assim comigo: essa é uma guerreira. Só eu sei o que ela já passou, o que já viveu, já enfrentou. Deus me mostrava a senhora em guerras travadas, lutas travadas, e a senhora sempre sobressaindo. E saía de uma e vinha outra. Saía de uma e vinha outra. Mas prevalecendo como uma coluna. Firme. E Deus então, Ele falava comigo: fala com ela. Em todo tempo eu contemplei, eu vi. Em todo tempo eu estava. Em todo tempo. E ainda existem situações. Existem situações que dói muito aí. Existem situações que traz muita preocupação aí. E Deus então mandava falar assim para a senhora: fala com ela. Estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Porque tem um espírito de guerreira aí. E nada vai parar. Nada vai impedir o que Deus tem para fazer lá. Assim diz o Senhor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Olha, filha, assim diz o Senhor para você. Tudo vai ficar bem. Você não fez nada errado. Entenda. Você não fez nada de errado. Deus conhece teu coração. Deus entende que está aí. Não se acuse. Não se atormente. Porque não tem nada de errado. Ai, xarabacão, tarabachão, tarabacão. E Deus manda te dizer assim, filha: nada vai impedir o que já está escrito. Nada vai impedir o que já está escrito. Nada. Não fique perturbada. Não fique se perturbando. Não permita isso tomar conta da tua mente. Não permita. Não permita. Porque já está escrito. Já está escrito. E nada vai tirar o que Deus já determinou para a tua vida. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar? E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, Jesus. Olha, filha, Deus quer falar contigo. Jesus pode falar contigo? Então Jesus vai falar contigo. Posso te dar um abraço? Oh, Senhor. Coraçãozinho apertado. Coraçãozinho apertado. Tão novinha. Mas já vivenciando traumas, dúvidas. O Espírito Santo de Deus manda te dizer assim, filha: isso aí vai passar, tá? Isso aí vai passar. E vai deixar um grande aprendizado. Vai deixar uma grande
porta aberta de aprendizado. Deus me mostrava o teu coraçãozinho preocupado, teu coraçãozinho aflito. E Deus falando, olha o inimigo achando brecha. Olha o inimigo tentando desviar a mente dela. Olha o inimigo perturbando a mentezinha dela. Mas só que hoje, o inimigo sai frustrado. Sabe por quê? Porque Deus limpa tudo que te incomodava aí. Deus traz paz ao teu coração. E aquilo que te perturbava não vai perturbar mais. Porque você vai confiar em Deus de uma maneira diferente a partir de hoje. Está entendendo? Você vai confiar em Deus de uma maneira diferente a partir de hoje. E outra coisa, filha. Outra coisa. Quando você estiver dentro do teu quarto, você não vai deixar que o inimigo lance seta para você pensar que você não consegue. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. De que tudo vai ficar bem. Tudo que você precisa hoje é disso, ó. Vai ser Seja abraçada por Ele hoje, no nome de eu Jesus. sei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Ah, se Deus não fosse na tua vida. Me assegurando. Ah, se Deus não olhasse por você. De que tudo vai Existem ficar guerras bem. Lá dentro da sua casa. É lá dentro. E Deus me mostrava, filha, uma guerra lá dentro da tua casa. E às vezes você acha que não vai conseguir. Às vezes você acha, vou desistir. Senhor, não aguento mais, não aguento. O inimigo lança seta e você fala, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Mas Deus, Ele é poderoso, filha. Deus, Ele vai começar a mudar. Vai tirar alguma coisa daqui e colocar aqui. Deus vai começar a tirar daqui e colocar ali. Deus vai começar a arrancar coisas que você não consegue arrancar. Deus vai começar a tirar coisas que você não consegue tirar. E você vai vir aqui. Não sei se você já é daqui. Mas você vai testemunhar nessa casa. O que Deus mudou lá dentro. Assim diz o Senhor. Vamos terminar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Você pode ir muito além do que você já chegou. Você pode ir muito além do que você já está. O Espírito Santo de Deus manda dizer assim, filha. Você pode ir muito mais. Você pode caminhar muito mais. Você tem força para isso. Você tem capacidade para isso. Você pode ir muito mais longe, muito mais longe, muito mais longe. Não deixe o inimigo colocar na tua mente que você não pode, porque tu pode. Não deixe o inimigo colocar na tua cabeça, na tua mente que você não é capaz, porque você é capaz. E através da tua vida, não só você, mas eu vejo uma grande transformação, mudança ao teu redor. Você andando e coisas transformando. Você caminhando e coisas se transformando. Você caminhando, você lutando, porque você pode muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. E aquilo que era para ser decepção, aquilo que era para ser desastre, na tua caminhada, Deus vai movendo, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Que decisão é essa? Que dúvidas são essas? Apenas creia. Apenas creia. Apenas creia. Porque tudo que colocares aqui no teu coração, Deus vai concluir. Por quê? Porque Deus sonda e sabe exatamente onde tem que mover. Assim diz o Senhor. Aquele que me
guarda. Agora eu termino. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Deus, nós te louvamos e agradecemos o Senhor, ó Pai, pela presença do Senhor aqui no meio de nós, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que nessa noite, Senhor meu Deus, a arca do Senhor, a presença do Senhor, ó Pai, ela se fez aqui presente neste lugar, ó Pai. E por isso, meu Deus, nós te louvamos. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos. Agradecemos pela vida da missionária. Agradecemos pela vida do esposo da missionária, pastor Davidson, que ele possa continuar um homem abençoado, ungido do Senhor. Agradecemos pela vida, né, da filha da nossa irmã missionária, a Naara, não é isso, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus continue usando essa jovem poderosamente, para que ela continue com essa voz ungida, abençoada, tocando os nossos corações em nome de Jesus, amém? Irmãos, vocês sentiram a presença de Deus? Amém, glória a Deus, aleluia. Sente-se um minutinho, irmãos, em nome de Jesus, amém? Nós já estamos encerrando o culto, amém? Eu quero, antes de encerrar o culto, pedir você que trouxe a sua oferta nessa noite, para segurar a sua oferta na mão do Senhor. Essa obra, irmãos, ela só acontece porque tem alguém que oferta, porque tem alguém que financia a obra do Senhor, amém? É por isso que essa obra tem avançado. Nada que é feito aqui, né, aliás, né, tudo que é feito aqui precisa da sua oferta, amém? Tudo que é feito aqui na igreja precisa da sua oferta, né? Então eu convido você nessa noite a segurar na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você trouxe na casa do Senhor, né? Vamos ofertar nessa noite, segure na sua mão, nós vamos estar orando a Deus agora pela oferta. Logo em seguida, irmãos, nós vamos estar aí, né, dando os avisos.